podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente. Cada fala um novo olhar. Cada episódio envolvente. Sinoflow, no ar o som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. Um norte que se faz ouvir, com risos, lutas, amor. Um cenário a construir, com histórias e fervor. A capital no coração, o podcast na missão. Com vozes de expressão, Leandro Lima é a nação. Sinoflow, no ar som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. No coração, no Nortecast, na missão. Muito bem, estamos chegando com mais um episódio aqui do nosso Sinoflow Podcast. Agradecer a você que comenta, compartilha, manda para os amigos. Obrigado pelo carinho da audiência, sempre em parceria aqui com a TW Speed e o Olhar Cidade. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo de longa data, Fernando Assunção. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço, Leandro, amigo de muitos anos aí, profissional incrível, idealista das pessoas, das cidades. Estou contente de estar aqui com você hoje. Bacana. Fernando, queria começar aí que você contasse um pouquinho da sua história. Apesar de que Sinop conhece, mas o Sinoflow é um podcast do Nortão. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aí. História, todos nós temos bastante, né? Nós temos algumas histórias que a gente pode contar nos podcasts, tem algumas de bastidor que a gente não pode contar. Exatamente. Mas pode até trazer alguma hoje aí de bastidor. Eu já não estou mais na vida pública, né? Mas aí dá para contar algumas. Mas a minha trajetória é peculiar, né? Eu entro no mundo do empreendedorismo muito cedo, muito jovem. Você não era nem nascido ainda, Leandro. Caramba. Eu com 16 anos eu fui emancipado, né? Meu pai me emancipou, 16 para 17 anos. Naquela época a emancipação significava ter a responsabilidade de um maior de 21 anos. Todas as responsabilidades civis passavam naquele momento a ter validade. E por que isso? Porque aí eu teria uma possibilidade de ter um CNPJ, uma pequena empresa, e naquela época eu fundei a Garden Importados, que trabalhava ali na Rua dos Lírios, em 1994, alguma coisa assim, 95. E desde então começo com mais força a trabalhar nas entidades de classe, né, CDL, a Associação Comercial, que eu faço parte até hoje, e os movimentos conselhos comunitários, todo tipo de instituição sempre envolvido ali e buscando ser um sobrevivente do empreendedorismo no Brasil. Empreender no Brasil não é fácil. Não é nada fácil. Não tem segurança jurídica, as legislações mudam a velocidade do vento, né? Uma instabilidade política total com relação, seja à propriedade, seja à política tributária. Tudo muda e uma insegurança gigante. Já era assim naquela época, né? E segue assim, infelizmente, de forma mais agressiva ainda nos últimos tempos. Mas eu venho, nascido lá em São José dos Campos, né, no estado de São Paulo, mas em Sinop, na década de 90, meu pai, minha mãe, meu pai era bancário, né? E aí eu começo na área do comércio varejista e já vendi de tudo, cara. Já trabalhei com tudo. Aqui Legal Festa, tinha gelo, gás, bebida, com o Diogo, loja de roupa, doces. E o que você imaginar, eu já trabalhei no comércio. O comércio está no meu DNA, né? Até porque a vendedora é a profissão mais antiga do mundo, né? Com certeza. Todos nós somos vendedores, né, Leandro? Todos nós somos vendedores. Tem um livro do Odmandino, que chama O Maior Vendedor do Mundo. É um livro, um best-seller antiguíssimo. E ele fala sobre isso, mas no sentido de ser um livro de autoestima. Porque o vendedor, ele é uma pessoa que tem que ter autoestima gigante, né? E o tempo todo. Né? O tempo todo, porque se tem uma coisa que o vendedor recebe é não. Não, eu vou ver com a minha mulher, não, agora eu não posso, semana que vem, passa depois. Então o vendedor ele tem que ter autoestima, o grande vendedor tem uma autoestima muito elevada, uma automotivação e é um constante resiliente, né? Então nessa jornada de comércio eu venho desde aquela época
e acabo estudando, formando na área do direito, não atuei, né? Militei muito forte na parte política de Sinop, especialmente, né, nos bastidores, por muitos anos, participei de 19 eleições, Caramba. coordenando bastidor, desde a parte de pintar vidro de carro, até pregar placa com martelinho, até hoje nas redes sociais, acabei participando sempre como um entusiasta, um voluntário, e acabei depois sendo vereador, né? Graças a um grupo todo aí que queria uma inovação, queria uma renovação. E naquela época eu estava como secretário de Cultura e Eventos, na gestão do Nilson, né? O Nilson que fez o centro de eventos, né? Teve um olhar, né? O Banco de Talentos Culturais, fez grandes eventos, a Casa da Cultura, tinha um calendário folclórico, festivo, cultural, do artesanato muito grande em Sinop, inventou o Festival de Praia. Festival de praia, festival de pesca nasceu nessa época. Festival de pesca, o Nilson inventou isso tudo, o Nilson inventava e eu executava, com toda a equipe, né? Lá com a Silvinha, o Clairto, a Melissa, né? Um acervo de pessoas que ajudaram a colocar isso na prática, que hoje continua sendo realizado aí, né? Pela prefeitura. Então, eu sou muito, muito feliz de ter tido essas oportunidades profissionais, pessoais, e como vereador depois a gente vai participando, algumas coisas boas acontecendo, mas minha contribuição já foi dada, na parte política já foi dada. Quero continuar muito, ajudando muito a parte social, sim, né? Consigo com meus treinamentos, com as minhas palestras, atender as entidades sociais, como a PAI e outras entidades de forma voluntária, que é o que eu gosto de fazer, me conectar a pessoas, mas a parte política partidária, essa página já foi virada. Bacana. E você que chegou em Sinop aí na década de 90, você imaginava essa Sinop que nós temos hoje? Ah, não, de jeito nenhum. Acho que nem o Enio, né? Nem o Enio, nem João Pedro, nem Dona Nilza. Imaginava isso? Não. Né? Eles foram muito arrojados, né? Para enxergar já uma cidade com avenidas largas e a cidade desenhada em forma de casinha. Então tudo isso muito arrojado, mas nem eles esperavam que Sinop pudesse estar aí ultrapassando a casa dos 250 mil habitantes. Sinop está entre as 5 cidades que não são capitais, que têm voos regulares de todas as companhias aéreas. Olha que incrível isso, onde não tinha nem o avião que descia, era um avião de guerra, era o Búfalo. Né? Para trazer mantimento. Para trazer mantimento. Então, com muita visão, né? Muitos pioneiros que estão aí hoje, né? Mas o próprio Enio não imaginou essa pujança. Hoje você vê pioneiros como os Piscinates, né? Você pega um Ed que enxergou lá em 2000 essa questão da expansão para o lado, para o vetor, no sentido do aeroporto. Ali era mato, era atoleiro, né? Eu lembro que, por exemplo, os Martini falavam, né, que eles, para irem colher arroz e tal, tinha uma época que não passava ali, para frente do cemitério não passava, você tinha que fazer conta para seca ali. O Dalto, né, com a família do Martini ali, conseguiu também enxergou ali, fazer um loteamento. Quem diria que seria um loteamento de alto padrão ali hoje? Perto do né? aeroporto, naquela região. Um troço assim muito incrível. Eu estava conversando com a Rosita Jäger, pai dela também um pioneiro, desenhista, projetista da prefeitura, né, histórico, tantas famílias que fizeram. Hoje ela é arquiteta, ela falando do Mercadão Municipal, né, que se ventila essa possibilidade há muitos anos. Ela falou, olha, lembra que minha monografia foi o projeto do Mercadão Municipal, parece que agora vão fazer, mas vão fazer ali do lado do Regina Passas, perto da rodoviária. Eu falei, é um erro absurdo isso, um erro, uma falta de visão. Né? A rodoviária está no lugar errado. Né? Exatamente. Poxa, vamos ver o futuro. Né? Vamos utilizar vazios urbanísticos para levar novos vetores de desenvolvimento para outras regiões. Você leva comércio, você agrega valor. Imagina um mercadão desse construído no novo vetor de avenidas, com avenidas com 5 pistas, né? Com canteiro central. Sinop é uma metrópole. Né?
tem que ter algo mais arrojado. Fazer ali não cabe pro tamanho que Sinop ficou, né? Já começa pequeno, já começa de uma forma assim que a planta pode ser muito legal, mas a localização geográfica, Sinop poderia fazer num outro local. Então, e que vai ter problema. Nós já temos problema sério de trânsito, né? Total. Fazendo um lugar, vão ter problema de estacionamento, total, falta de acesso. Total. Então, essa visão que o Enio teve, o João Pedro, tantos pioneiros tiveram, né? Sadal Watanabe, Alfredo Clodoaldo, hoje a comunidade muito bem organizada, com certeza não imagina que lá em 90 ficaria desse jeito. Lá em 1990, será que a gente achava que teria uma universidade federal com curso de medicina? Não, né? O Sinop tem todas as universidades, a estadual, a federal, as particulares. Então, Sinop é um sucesso em ascendência sempre, muito legal, graças à coragem de todos, né? De todos que fazem, cada um faz uma partezinha acontecer. Aí você falando dessa questão de Sinop, desse crescimento, eu lembro, por exemplo, a última Copa que nós ganhamos um troféu, que nós fomos campeões, a população de Sinop em peso veio para Júlio Campos. Uhum. E a gente achava Júlio Campos, olhando da perspectiva daquela época, Júlio Campos uma avenida enorme. Hoje você olha para Júlio Campos, a cidade cresceu tanto que Júlio Campos diminuiu, ela ficou pequena. Sim. E as pessoas, inclusive ontem eu estava com um amigo de fora, as pessoas têm evitado passar dentro da Júlio Campos exatamente por isso, pelo caos que é o trânsito ali. E a Júlio Campos ficou pequena, olha, é uma avenida pequena, né? Hoje é pequena. Hoje é pequena. Você falou de Copa aí, eu não posso me furtar aqui, né? O meu menino, ele gosta muito de futebol, entende muito de futebol, jogava bem, né? Hoje não está jogando mais, está meio afastado. Mas ele mandou anotação para mim aqui sobre o jogo da Argentina, horror, né, que teve. Quase um novo 7-1. Que horror, ele falou, pai, eu nasci na geração errada, ele mandou mensagem para mim, né? Eu nasci na geração errada, meu pai viu o Ronaldinho, meu pai viu o Imperador, o Fenômeno, viu o Kaká, e eu tenho que ver o Fred, o Joelilton, o Rafinha. Ele falou, é ruim demais, é ruim, ele falou, a seleção do... É a seleção do Giuliano Bertolucci. É a seleção dos mascarados que fica jogando para agregar valor para o cara ganhar dinheiro vendendo jogador. Uhum. Acabaram com a seleção. Ele tem 13 anos, ó, ele enxergando isso. Então, não foi só a Avenida Júlio Campos que acabou ficando pequeno, nosso principal espinha dorsal, né? A seleção brasileira ficou pequena também, muito ruim, né? Desmotiva. Ainda bem que Sinop não. Sinop só cresce, só motiva. O Sinop é com um shopping center daquele porte, cara, aquele tamanho, né? Dá possibilidade de 200 lojas agregando valor, sendo o polo da região. É uma mudança de cultura também, né? Natural. O comerciante está lá ainda um pouco se adaptando, né? A mudança do hábito de compra está mudando. É normal, né? Ainda as lojas estarem se adaptando dentro do shopping, mas é importante a gente ter o crédito, fazer com que aquilo dê certo, cada vez mais, tenha mais movimento, mais fluxo, mais gente comprando, né? A Avenida Júlio Campos tem comércio, a Avenida Zembobos tem comércio, a Avenida Tarumãs tem comércio, o shopping tem comércio, todo mundo faturando e a cidade continua crescendo. Uma das coisas que eu percebo que não mudou em Sinop, Fernando, foi o seguinte: Sinop, ela pulsa o coração da região, ela é praticamente o coração da região. Então, por exemplo, se o agro vai bem na região extremo norte, na região de Alta Floresta, aqui no Médio Norte, na região de Vera, Feliz Natal, Sinop vai bem. No passado era o extrativismo, era a madeira. Se ia bem nessas regiões, Sinop ia bem. Então, Sinop, vantajosamente, ainda é o coração dessa região. Ah, sim. O Nilson, né? O Nilson Leitão falava muito isso. Hoje não está mais nessa parte política, né? Mas já viu o Adenilson Rocha, que é deputado hoje aí, falando muito dessa questão do entusiasmo e de Sinop ser a caixa de ressonância. Uhum. A caixa de ressonância é Sinop. Então, reflete tudo o que acontece na região. Tudo. Até porque grande parte das sedes das empresas está aqui. Né? E aí você vai ter unidades que vão estar, às vezes, ou em Alta Floresta, que abre a fronteira agrícola agora com mais força. Você vai vendo outras regiões como o Novo Mundo, né? Abrindo com mais força, agro. Então, mas Sinop é a caixa de ressonância, porque aqui você vai tratar de saúde, é o polo de saúde.
Os filhos, muitas vezes, que vinham de Juína, ou de Juara, ou do Novo Progresso, de outras regiões que iam para Cuiabá, hoje vão estudar em Sinop. Então você trabalha o que ativando? Papelaria, você tem restaurante, você tem a borracharia, você tem a loja de carro, oficina de motocicleta, tudo, a loja de roupa, tudo ecoando aqui, né? Um ecossistema gigante que faz com que aqui seja a caixa de ressonância mesmo na cidade de Cláudia, na cidade de Carme, na cidade de Itaúba, Santa Helena, Colíder, Guarantã, vai repercutindo todo nessas regiões. A Sinop é a capital do Nortão. Então ela indo bem, as outras cidades vão bem também. Exato. Uma das coisas que até acho engraçado é que, por exemplo, tem empresários e lideranças de Matupá, de Peixoto, de Guarantã, de Alta Floresta, que compra, por exemplo, um apartamento aqui, deixa fechado e fala assim, fim de semana eu vou, espécie uma casa de praia, eu vou para Sinop, fico lá o fim de semana e volto durante a semana para a região para trabalhar. Então Sinop tem muito isso, e um outro setor que está muito aquecido é esse, o imobiliário, né? E você trouxe bem. Essa questão de ter em casas ou apartamentos comprados aqui, uma casa de fim de semana, é uma mudança de hábito de consumo muito forte, que agrega valor. Algo que vai dar muita potência nessa questão dos empreendimentos imobiliários, que Sinop uma quantidade de prédio crescendo, os loteamentos fechados, os condomínios, é o lazer, o turismo aquático. Então, com o lago da usina acoplado a Sinop, porque boa parte da área é Cláudia, mas a parte do lago é Sinop. Então, de todo jeito... E perto, né? Pertinho demais. Então, o esporte náutico, você vê condomínios gigantescos, como o Carlão Trombeta está fazendo, né? Nas margens do Telespires, nos braços, né? Nos alagados, e outros investidores estão fazendo condomínios de alto padrão, condomínios de toda forma, de todo porte, turismo náutico. Seja pelas embarcações ou o turismo de pesca esportiva. Isso é uma máquina de gerar renda, gerar receita. E aí, manutenção de barco de motor, comprar isca, cerveja, gelo, hotel, guia turístico, pousada, tudo em Sinop. E tudo acaba caindo aqui. E você falou muito bem, lembrando dessa questão do turismo, ainda foi vocês lá no passado que deram o primeiro pontapé inicial, sim, trazendo, inclusive... Eu lembro que eu participei de um evento onde foi o prato típico da cidade, a matrinchã, trazendo o curso de turismo para Sinop. Isso tudo foi dado um pontapé lá atrás. Tudo. O Nilson cria, né? O Nilson Leitão, na época, cria a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né? O primeiro secretário foi o Norival, faz um trabalho incrível aí na Refex, né? Hoje está trabalhando com a parte dos bancos, né? O Cicobi, o sistema, que é de Sinop também, você vê um banco próprio, né, de Sinop, vários empresários agregando valor. A Rosana, né, senadora hoje, né, Rosana Martinelli, senadora, também foi prefeita, fez o trabalho da parte de turismo, e o Nilson constrói, dá esse pontapé inicial lá. Hoje nós temos ainda lá, hoje que ela é uma entusiasta do turismo, uma servidora de carreira, que é a Lili, né, a Leidiane Viegas, né, muitas ideias, ajuda a pilotar até hoje o festival de praia lá, com ideias, orientando, né. Tivemos o Kaká, né, da Ecocentauro, coordenando isso. Mas o turismo é a grande bola da vez, cara. Pra ficar vigilante que o turismo em Sinop vai trazer muita receita, muita renda, muita oportunidade de emprego. Agora, tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, porque as oportunidades vão chegar. Então, seja os jovens ou os empreendedores, precisam entender que sorte não é o acaso. Sorte é o encontro de dois ingredientes objetivos: oportunidade e preparação. Então, vai ter sorte, desde que você esteja preparado, e quando chegar uma oportunidade, você realmente abrace isso como uma forma de gerar prosperidade, gerar conhecimento, gerar conexões. O turismo ele é muito amplo, né? Nós temos o exemplo aqui, estamos montando uma feira que está se tornando uma potência, que é a Norte Show, e que, queira ou não queira, é um turismo voltado para o agro, para o rural. Perfeito. Ainda dentro do rural a gente tem o turismo, por exemplo, tem muita fazenda que tem sua reserva ambiental ali para manter a propriedade, pegada carbono e tal. E tem os gringos, os europeus que gostam muito de fotografar passarinho. Essas reservas podem ser tornado
um local para as pessoas terem a observação de pássaros. Sim, esse ecossistema está muito ligado, inclusive está inventariado duas situações do turismo aqui de Sinop, que é a da observação de pássaros e a da observação de primatas. Né? É um projeto coordenado pelo professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem outros professores trabalhando nisso. No Parque Florestal ali hoje já é ponto de referência para observação. Tem primatas que só foram encontrados aqui. Um tipo de primata só foi encontrado aqui, já foi catalogado. Né? Tem um projeto para fazer um observatório de pássaros e isso é renda vindo, é receita vindo para dentro do município. A nossa Norte Show, o turismo de negócios, fantástico, porque vai gerar lá naqueles... são 3 ou 4... São 3 dias. 3 noites, né? 3 dias. O ano passado foi 4 bi, né? Circulando lá. Esse ano vai ser mais. Então, veja o impacto que isso traz para o hotel, fechamento de negócios, fortalecimento network, palestras, conhecimento, né? Feito muito bem lá, né? Realizado isso de uma forma muito organizada com o Sindicato Rural, a Acrinorte, o Moisés, o Redivo, né? Toda a diretoria ali e os empresários fazendo isso acontecer. Muitas dessas empresas multinacionais, muitas dessas empresas são empresas pioneiras de Sinop, né, que abraçam, que apoiam o evento acontecer. Então é sensacional. Sinop ela é muito completa. Ela tem um sistema de um acervo de desenvolvimento muito completo. Então você tem o empresarial, você tem a parte de saúde, você tem a parte de educacional, você tem a parte do agro. Tudo isso, né, fazendo com que a cidade sempre tenha essa energia de estar crescendo, desde lá de 1900 e bolinha, 1974, quando os pioneiros chegam aqui e começam a plantar essas sementes. Hoje as novas gerações estão podendo colher bons frutos. Pudesse olhar para o passado, Fernando, qual foi a maior alegria de algo que você realizou aqui em Sinop? Eu tive muitas oportunidades, Leandro. Eu sou muito grato assim, pelas oportunidades que eu tive com o Sinop. Me acolheu minha família. E a gente foi sempre... Teve muita chance de fazer várias coisas, seja nos eventos públicos, né, que a gente conseguiu criar conceito dentro do um festival de praia, ou um carnaval, ou as noites culturais, que eu gostava muito dessa parte da cultura, na parte de eventos, ajudando as entidades a fazer eventos de Natal, ou Natal de luz, primeiros natais de luzes que a gente fazia. Eu não tenho algo assim muito pontual, emblemático, que foi uma marca. Talvez algo que foi meio visionário, assim, que foi a Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça, a primeira vez eu consegui trazer a Esquadrilha da Fumaça, eu acho que foi uma grande marca, assim, aquela vez. Eu tinha visto ela quando era docente, falava, um dia eu vou levar lá na minha cidade. E depois de muitos anos eu tive a oportunidade de conhecer o comandante aqui da Aeronáutica e depois o Major Beltrán, e trazer o evento junto com toda a equipe, né, em uma rede de voluntárias, a Esquadrilha Fumaça. Mostra dos carros antigos era algo que eu gostava muito de fazer, a primeira eu também gostava, era um evento de carros antigos, né? E tem que voltar, gente, tem que voltar as mostras de carros antigos. Muito legal, muito legal. Então, teve muitos momentos bacanas, assim, bonitos. E graças a todo esse acervo, hoje eu trabalho na área de desenvolvimento, né? Trabalho na área de desenvolvimento pessoal, fazendo as palestras, os cursos, os treinamentos. Continuo trabalhando com pessoas na área privada, que eu gosto muito. Sinop me deu meus filhos, né, cara? Sinop me deu meus filhos, a oportunidade de ter a Ana Luna, hoje está quase 18 anos. Você olha para trás assim, cara, como que passa rápido? Né? Passa rápido. O Heitorzinho tá com 13, tem a Maria que veio aí, vai fazer 6 agora. Então, assim, eu fui muito privilegiado com essa cidade, com as pessoas que sempre abriram as portas, me acolheram muito bem. Então, tem muitas marcas. Tem algo muito legal, que é emblemático, eu não vou conseguir, vai ficar o registro aqui para as redes, eu não vou conseguir fazer, mas foi a gente que criou, que é a Cápsula do Tempo. A Cápsula do Tempo que está plantada lá no Centro de Eventos Dante Oliveira, né, a obra do Nils. E é para quando essa cápsula? Ela é para 2008 ela foi colocada lá. É para quantos anos? E fazer a conta. 50 anos. 50 anos. 50 anos.
Então tem que fazer a conta aí, eu sou ruim de matemática. 2008, 2058. Não, 2058, isso, perfeito. E foram distribuídas 50 cartas para 50 crianças que tinham até 5 anos naquela vez. Que essas crianças teriam a missão de ajudar a lembrar para abrir essa cápsula. A cápsula tem material lá das entidades de classe, das escolas, das crianças, né? Então seria meio século depois para referendar a história, principalmente dos pioneiros, né? Principalmente dos pioneiros. Então esse é um movimento legal que a gente teve a oportunidade de fixar lá no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Não é muita coisa. Eu sou muito grato por Sinop. Bacana. E algum arrependimento? Teria? De algo que você não fez, que gostaria de ter feito, que acha que poderia ser melhor? Arrependimento? Não diria arrependimento, mas realmente no sentido assim, quando eu fui político, quando eu fui vereador, talvez depois quando eu fui candidato a prefeito, a gente poderia ter construído uma decisão diferente, uma decisão diferente ali, né? A gente formou um grupo naquele momento e apresentou uma ideia, mas talvez hoje, com a maturidade que eu tenho, eu teria tido uma decisão diferente naquele momento de construção. Fui muito contente, né? Tive a oportunidade de ser vice, candidato a vice do seu Roberto, né? Que é prefeito hoje. Mas naquele momento, com a maturidade hoje, talvez a gente tivesse construído um projeto diferente. Mas mais pela conjuntura, né? Da mesma forma, eu sempre vejo assim, que a gente não tem na vida como um todo, não olhar como uma questão de arrepender ou de derrota. A gente tem dois pilares grandes que nos sustentam. A possibilidade de ser um vencedor ou de aprender. Então você tem vitória ou aprendizado. Então quando você olha por esse prisma de ser vitorioso ou de ter aprendido, você conquista, porque até a dor pode ensinar, né? Porque se você carrega a dor como mera dor, isso fica uma sangria. Então olhar sempre como a possibilidade que você tem de dois pilares das suas escolhas, né? O aprendizado ou a vitória, que é super legal. Então nessa jornada é muito mais pela questão de ter muitos aprendizados o tempo todo, sempre olhando por esse lado e formando conexões, graças a Deus, ampliando sempre os círculos com as pessoas e seguindo adiante. Então, o meu único arrependimento que eu tenho é ter vendido minhas 300 Bitcoin em 2010 a 30 centavos de dólar, que dava R$1. Se eu tivesse segurado, eu era milionário hoje. Sério? Você tinha os bitcoins lá no início? 300 bitcoins vendi em 2010. Nossa, era 30 centavos de dólar. Hoje que doideira! 72 mil dólares. Olha só! Esse é meu único arrependimento. Fora isso, eu acho que a vida me ensinou muito. Eu sou muito grato, como você disse, com Sinop e com a vida. A vida me ensinou muito. Cara, e agora você tá aí, nessa parte de desenvolvimento pessoal, treinamentos. Como que funciona esse mercado? Porque a maior referência, talvez errada ou certa, e eu não acho que nem errado e nem certo, ainda é o Pablo Marçal, e aí vem na área de finanças Primo Rico e vários outros nomes. São uma referência a nível nacional. Mas como é que funciona isso na prática aqui no interior? Então, dividir em duas partes. Eu vejo assim, o primeiro movimento que tudo que você coloca, principalmente nessa área do desenvolvimento pessoal, né? Que o dinheiro vem à frente da ideia, e eu já olho, eu tenho um olhar crítico que isso me cheira a enganação. Eu sou prático nesse ponto. Então, o Pablo Marçal, que é o mais famoso, realmente, o mais conhecido no segmento, e que banalizou muito a questão do que ele chama de coach, e a gente não usa essa nomenclatura, que nos Estados Unidos é respeitado, no Brasil não, porque foi marginalizado por comportamentos como o dele. Então assim, você me paga X mil reais e eu vou te dar o caminho das pedras para você ser multimilionário. É sério isso? É sério isso? Não pode ser sério.
Então, quando isso acontece, eu já tenho a 100% da não confiança, não é desconfiança, da não confiança. E aí mexer muito com as emoções, que está mexendo com as vidas das pessoas, né? Então, o Pablo, que em pese possa ter os méritos dele, as pessoas que gostem do trabalho dele, eu não gosto, e a gente foi por um outro caminho, o caminho da responsabilidade com o autoconhecimento, né? Não se comportando com guru, não se comportando com um portador da fórmula mágica, não se comportando como portador do pó de pilim-pim-pim, do gênio da lâmpada, mas sim como um provocador positivo, que é a técnica que eu utilizo com base na pós-graduação da psicologia positiva e outros conhecimentos através da ciência. Então, esse é um movimento que eu trabalho com as pessoas, com as empresas, com os empresários, não oferecendo para eles fórmulas ou passo a passo, e sim que a solução de cada um está de dentro para fora. É você que precisa movimentar. Então a gente vai fazer o quê? Potencializar as suas virtudes, as suas características, as suas qualidades. E vamos calibrar aqueles pontos frágeis que a gente talvez precisa melhorar. Então, se eu tenho vergonha de falar em público, eu preciso trazer confiança, preciso trazer acervo para melhorar o meu falar em público, que talvez para ser um vendedor de mais sucesso, eu preciso ter um vocabulário melhor e falar com mais confiança em público. E assim eu tenho mais sucesso como vendedor de carros, e assim eu tenho mais sucesso como vendedor de tintas, e assim eu ganho mais dinheiro, e assim eu tenho mais sucesso. O caminho, a jornada é longa, mas é de dentro para fora. Então o trabalho que eu utilizo através de método, que chama Seven, é desenvolver as pessoas das suas próprias habilidades, a comunicação assertiva, né, a resiliência, o autocuidado, né, a questão de ingredientes com técnica que faça você se autoconhecer e descobrir o caminho que você quer fazer. Então o primeiro grande movimento é entender que no meu entendimento, é que o método do Pablo não é um método virtuoso. Tá? E o autodesenvolvimento se faz, cada um faz por si. Cada um faz por si e faz acontecer. E para mim foi um desafio, porque foi uma transição de carreira, né, Leandro? Transição de carreira. Então, eu falava, poxa, não quero mais atuar mais nessa parte política que eu estava ali. Quero voltar para o meio de um empresarial, de varejo, mercado de Sinop saturado. Eu tenho empresa de consultoria, podia ser um caminho, utilizando meu conhecimento, muitos anos de CNPJ, né? Então, trabalhar com pessoas, conhecer tanta gente, podia aproveitar isso, né? Podia aproveitar esse conhecer muita gente, mas precisa validar. Pós-graduação, cursos, formações, para poder validar isso através de ciência, através de técnica, fazendo uma transição para ir atuar então como um provocador positivo, um ativador de autodesenvolvimento nas pessoas, com técnica, com método, com um modelo, com um acervo, com responsabilidade com as pessoas, né? Focado na parte empresarial, simpósios, conferências, congressos, eventos corporativos que eu faço. Mas no começo foi punk, hoje já não tem mais, né? Muito mais, mas eu perdi muito clientes. Eu ganhei muitos clientes porque eu era conhecido, ganhei novos clientes que não me conheciam e perdi clientes também, porque quando ele descobria que eu era ex-político, o cara falava, esse cara aí... Tá querendo alguma coisa? Esse cara aí... Então, o cara ia lá, fazia 2, 3 reuniões e tal, daí daqui a pouco o cara olhava pra mim assim e falava, você não é aquele cara que era político? Eu falava, você foi vereador? Tá, nós vamos olhar o teu orçamento, depois nós te damos uma resposta. E sumia, né? E falava, poxa, vou exercitar a resiliência. Então eu também tive portas que não aconteceram, porque tinha o ranço. Então também desmistificar, tirar esse ranço, falar, não, o projeto é sério, né? É uma transição de carreira, a política não faz mais parte, política eleitoral não faz parte, diga política eleitoral, porque o profissional... Política você faz política, nós somos agentes políticos, né? O padre, o pastor, o empresário, o estudante. Ser omisso com a política é ruim. Nós sempre temos que colocar as ideias, discutir, né? País em colapso, a questão jurídica, a segurança jurídica, né? Precisamos discutir esse assunto com assertividade.
Então, a transição de carreira passou por isso também. O cara olhava e falava, é político, não vai dar certo não e tal, e não conseguia trabalhar. Mas com persistência, perseverança e bênção divina aí sempre muito, muito contemplado com o Todo-Poderoso aí, abriu muitas portas, atuo muito hoje na parte do agro, em treinamentos em fazendas, né? O agro, ele tem essa visão hoje de desenvolver as pessoas. Eu vou fazer treinamento lá na fazenda do cara, é muito legal, né? O cara tem lá um auditório no meio da fazenda, né? O cara, soja para um lado, mata para o outro, e auditório. Auditório, cara, lá para 30 pessoas, sabe? Um auditório que para você entrar no auditório você tem que tirar o sapato. Troço chique, sabe? O cara com um avião para pulverização, tecnologia embarcada, né? Agro acoplado, você vê, eu pego uns Biancon aqui em Sinop, tem o confinamento, tem a soja, tem o milho, tem o algodão, tem o armazém, tem o secador, sensacional, né? E aí eu entrei nessa vibe profissional e me realizo muito, sempre me atualizando, sempre trabalhando aí com palestras grandes, médias, pequenas, faço trabalho social também com as instituições como voluntário. E uma coisa, sabe, Leandro, nessa parte profissional que é importante deixar claro também para as pessoas quando a gente fala do agro e existe a opinião divergente, não no Mato Grosso, mas fora do Mato Grosso, mas em desmistificar um pouco essa questão do agro, que as pessoas falam, o agro é os grandes. O agro não é os grandes, o agro é tudo. Eu desafiei minha esposa esse dia, falei, fala alguma coisa que não tem agro. Alguma coisa. Ela falou, computador. Falei, computador tem agro. Como assim? Falei, a caixa que ele vem é feita de quê? Ela falou, de celulose. Falei, o que é celulose? É eucalipto. O que é eucalipto? É agro. Tudo tem agro. Ela falou, carro. Falei, carro tem agro. O que é esse banco que você está sentado aí? De couro. O que é couro? É do boi. Do boi. O que é boi? É agro. Falei, não adianta. Tudo tem agro. O iPhone. Falei, vai falando. iPhone. O que é o iPhone? Que caixa que ele vem? E papel. O que é papel? Falei, tudo tem agro, cara. Fora a parte mineral, por exemplo, né? Agro é tudo, cara. E quando a gente fala de uma fazenda grande do agro, o agro tem o cara que opera a colheitadeira, mas tem o borracheiro na cidade, tem o cara que vende rolamento, a correia, o lubrificante, o posto de gasolina, a criança que estuda na escola, usa a creche, que compra merenda, mercearia, mercado. Isso é agroemprego. O agroemprego movimenta toda a rede. Toda a rede. Não é só a John Deere lá, na fazenda gigante lá. É tudo que tem atrás. Né? Uma das coisas que eu ouço muito e que eu acho que é errado, tipo, ouvi essa semana num podcast, inclusive de economia. O cara diz assim, mas o agro emprega pouco. O agro, talvez, lá dentro da fazenda, o cara empregue lá 30, 40 pessoas. Aí só que a borracharia emprega e esse cara gasta na borracharia. O mercado que ele compra emprega gente. Agroemprego. O agro é o maior empregador. Tem uma cadeia enorme. O agro é o maior empregador. Está equivocado. O agro é o maior empregador. Hoje a indústria, meu pai falou para mim isso ontem, 8% só do Brasil é indústria. O agro é tudo. Olha só. Vamos lá. Então tá, saiu de Mato Grosso. Você pega lá a fábrica lá em Sorocaba, lá, não sei se é lá a fábrica dos sucrilhos. Sucrilhos. Cereal. O que é sucrilhos? Amido de milho. É o milho. Não, milho. Ele é um milho. Antes de é milho. É milho. De que é milho? Milho vem do agro. Da onde? Ou sai do Mato Grosso, sai de Minas, ou sai... É agro, cara. Passa na caixa, passa na máquina, joga açúcar, coloca na caixa azul, desenha o tigre, bota lá no Carrefour, bota lá no supermercado. O que é aquilo lá? É agro. Para! Tudo. Ó, vamos lá. O que é isso? Algodão. Algodão. Mas é feito na indústria lá em Santa Catarina. E esse fio de algodão vem da onde? Pode ter saído de Sorriso aqui. De Sorriso, calça jeans. Tudo é agro. Todo. A maior cadeia de emprego é gerado pelo agro. Então, o que eles fazem uma conta rasa, muitas vezes, injusta, e nós temos a obrigação de multiplicar isso, essa questão do restabelecer os parâmetros, é que não é só aquele excelente operador de uma máquina que custa $1 milhão, que lá na fazenda tem 10. É tudo que tem por trás. Tudo que tem por trás, toda cara. Toda a cadeia, se você vê, é infinita. Você pega um suco de caixinha Hades, que é da Coca-Cola.
que tem em todo lugar, do que é feito? Vem das frutas, que é agro. E uma outra coisa que aí eu pessoalmente venho trabalhando, você sabe, a gente tem aí hoje já é uma série que é das capivarinhas. A gente lança esse ano no mínimo mais 2 livros. O próximo aí, já dando spoiler, o próximo é sobre o garimpo, uma parceria com a Cooperativa dos Garimpeiros. Mas uma das coisas que a gente vem trabalhando muito, então, com uma história voltada para esse setor, é desmistificar aquilo que a esquerda fez no país, dividir o agro. A agricultura familiar, MST e escambau de bico. E o agro da grande escala. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir, Fernando, essa divisão. O agro é todo, desde aquele que planta cebolinha no quintal dele para vender na feira do município, ao cara que planta 300, 400, 3 mil hectares de soja. Total. O agro é igual. Total. A diferença é que em alguns lugares o agro é feito pela família, pelo pai, pela mãe, pelos primos, pela avó. Em outros lugares o agro é tratado como uma empresa de grande porte. Sim. Só essa a única diferença. E são simplesmente situações diferentes, mas tudo é agro. Tudo é agro. Quando você pega o cara que vai mexer com a pesca esportiva que o cara tem que ter um lugar lá, que o cara tem um viveiro para criar minhoca. É agro. E ele faz o humus. Para fazer a minhoca que é feito de... É agro, cara! O agro está envolvido em tudo. Ele tem a pequena, a média e a grande escala. A gente tem a obrigação de fortalecer isso, porque sim, a esquerda muitas vezes ela criou uma capa falando tal, e falando de iPhone, né? Falando de iPhone, né? Então, assim, nós temos a obrigação só de restabelecer os parâmetros. O agro é algo que ativa a rede e é mais amplo. Até conversando ontem, até com o Adenilson conversando, falei, Adenilson, agroemprego, esse é o termo. Veja bem, agroemprego, né? Para a gente começar a descortinar, a virar a chave. Agora falar, o cara grande lá. Não, o cara grande é fundamental. Quanto custa o rolamento? O cara compra indo lá da BR-63. E quantos rolamentos ele precisa? Não é isso? A correia, a borracha, o retentor, o óleo, a manutenção, a revisão, o carreteiro que traz a colheitadeira, que leva de volta, que busca, que para no restaurante beira de estrada, no posto de gasolina. É agroemprego. Agroemprego. Né? A Norte faz muito bem isso, né? Mas nós precisamos trabalhar pensadores, né? Economistas que tenham essa sobriedade, né? Para poder pensadores e outros lideranças para cada vez mais descortinar essa questão. Eu fiz um vídeo uma vez falando na plantação de milho, falando, você fala, o que é isso aqui? Você vai ver, parece muitos vão falar que é milho, mas aqui não é milho, isso aqui é sucrilhos. Isso aqui é sucrilhos. Né? O que é isso aqui? Muitos vão falar que é algodão. Isso aqui não é algodão. Isso aqui é calça jeans. Calça jeans. Isso aqui é roupa de cama da Martin. Né? E algodão. Que saiu de Sorriso e foi para lá. Que saiu de Piranga e foi para lá. Fazer para tecelagem. Então, agroemprego é tudo. Exatamente. E quero dizer para a pessoa que está nos assistindo, que é pequeno produtor aí de Matupá, de Peixoto, de Guarantã, aqui de Sinop. Tem orgulho, bata no peito, eu sou agro. Tem orgulho de dizer que é agro. Tem muitos que tem vergonha, porque acham que agro só é aqueles grandes e os caras que têm as grandes colheitadeiras. Não, você que é pequeno, que planta cebolinha, que planta alface, que planta rúcula para vender na feira, você também é agro e você faz parte dessa cadeia. Totalmente. Fundamentais. Fernando, esse trabalho que você tem feito também tem motivado essa galera mais jovem. Nós estamos vindo com uma nova geração, uma geração com uma outra cabeça. Talvez uma geração, a gente tem uma certa preocupação da grande conectividade deles, mas eles já vêm também numa velocidade de ter muito mais informação que a gente. E eu vejo que talvez a gente tenha uma geração um pouco mais preparada do que a nossa anteriormente. Nós passamos por várias fases de evoluções. Você vai lembrar muito bem, você é um pouco mais velho do que eu. Mas nós passamos a evolução do rádio, a evolução da TV, na sequência veio a do computador veio a internet, e agora nós estamos passando pela revolução da inteligência artificial. Ou seja, nós já passamos no mínimo 5 grandes revoluções aí no planeta. O que você pensa dessa nova geração? Nós temos um enfrentamento, um dilema de gerações, e vamos ter que ter muita paciência para poder
compreender essa revolução, grande revolução, né? Vai mudar tudo. Mas tem muita coisa, Leandro, que eu acredito ainda que vai voltar. Apesar dessa sensação de que cada vez mais uma inteligência artificial vai fazer tudo. Sim, mas nós vamos voltar. Mas aí o telefone vai ter só por satélite, não vai ter mais fibra. Não, eu sou uma voz meia divergente disso. Eu acho que nós vamos ter as duas frentes e muita coisa vai voltar. Como voltou o podcast, que é a rádio. Né? A rádio não serve. É a rádio na essência. Como era antigamente. Só que passa na tela. Então, ela voltou a rádio. O podcast é a rádio. Né? Na década de 50, lá e tal. Né? Que tinha os programas de auditório. E papai vai voltar. A gente vai ver isso ainda. Vai ver ainda o podcast que vai ter o auditório. A gente vai ver isso. Né? Então, o telefone. Nós vamos voltar a ter telefone de linha. De linha. De alguma forma. Como backup. Porque como é que você vai ficar refém de satélite? E se dá um colapso? Como é que você comunica? Né? Nós vamos voltar a ter algumas tecnologias como backup, para poder ter plano B, plano C, plano E. Não é possível que ninguém está enxergando isso. Como é que você vai ficar refém só dos satélites do Elon Musk? Exato. Lá em Collider, por exemplo, nós temos o Starlink na empresa do meu pai. Mas e se dá um problema na nota fiscal? No Starlink? Ele fala, não vou dar mais Starlink para vocês, não. Não vou vender mais, não. Tem que ter a fibra da TW Speed. Tem que ter a fibra da TW Speed lá, backup. Certo? E se o caminhão estraga na rodovia lá, estoura a fibra? Então vai ter que ter o rádio amador. Vai. Entendeu? Olha lá, chamando o Collider, sim. Vai ter. O rádio vai voltar também nesse sentido. Então, as tecnologias vieram para ficar. Mas nós vamos ter também um sistema, de alguma forma, que vai ser reinventado alguns processos para ter segurança mínima. Como que o Exército Brasileiro vai só usar Starlink, cara? Não tem como. Qual que é o grau de segurança nacional ligado à soberania que nós vamos ter? Só Starlink. Só Starlink. Não tem como. Nós vamos ter que ter de outros fornecedores. E de outros formatos também. Agora, a inteligência artificial chega para ficar, vai facilitar muita coisa, sim, mas também vai trazer traumas. Principalmente no início, que a gente ainda não está habituado com tudo isso. Muito. Eu vi hoje já no Instagram, né? Tá ativado lá agora, né? Já tem um próprio ali, né? Como ferramenta de criação de conteúdo. Estava discutindo com a minha esposa esses dias. Que não os vídeos que estão surgindo. Como é não saber se é verdade ou se não é? Né? Aí já tem o pulo do gato do empreendedor. Já vai ter algum tipo de digital que vai estar no vídeo. Esse é autêntico. Ou algum aplicativo que passa um filtro e fala, você tem dúvida? Passa aqui. Vai passar por um filtro, um aplicativo que vai mostrar, olha, tem manipulação. Então já vai ter novos negócios acontecendo aí também. Várias startups já estão trabalhando nisso. Já está trabalhando, falar, você é verdadeiro, não é essa live, esse conteúdo, essa imagem é autêntica, é 100% autêntica, né? Qual que é a codificação? Já vai ter produtos. Mas a inteligência artificial chega para ficar, vai ter trauma. A minha geração ainda mais receiosa, porque tem que se adaptar a uma velocidade maior. Tem muita coisa que vai ajudar, mas tem muita coisa também que vai trazer medo. E assim, uma das coisas que eu sempre falo, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir tudo. A inteligência artificial não consegue substituir o cara que vai escrever o prompt, por exemplo. Exato. A inteligência artificial ainda é um sistema, e acredito que, a grosso modo, não vai passar disso, de ser um sistema, ela não vai chegar a ter vida própria. Mas ela ainda precisa de um cara inteligente que tenha... A inteligência artificial, eu costumo comparar que ela tem somente a inteligência. Ela não tem o que o Fernando tem, o que o Leandro tem, o que o Marcos tem, que é a criatividade. E o cara criativo vai saber tirar água de pedra das inteligências artificiais, fazer acontecer através daquilo ali. Porque eu vejo, por exemplo, se você vai lá e coloca um prompt simples, ela vai te entregar uma coisa simples. E normalmente, quando você entra numa inteligência artificial, citando o ChatGPT, que é o mais conhecido, e você bate um papo, passa o contexto do que você quer para a inteligência artificial, ela te entrega algo melhor. Mas a criatividade do contexto é sua, não é dela. O start foi orgânico, né? Foi seu, não foi dela.
É de vida. É de vida. Eu quero fazer um desafio aqui, então, nesse sentido da inteligência artificial, e uma sugestão. Tem uma série na Netflix que chama Cassandra. Cassandra. É só 7 episódios. E ela é uma inteligência artificial que lá, então, ilustra que na década de 50, uma coisa assim, um cara muito visionário, arrojado lá, ele criou uma smart home, uma casa smart, que era toda automatizada, e ele embola essa inteligência artificial e depois ele abandona e alguém vai morar, uma família vai morar nessa casa e a reativa a inteligência artificial. É bem legal. Então, bem legal, vale assistir, porque ativa justamente esse sentido também do universo lúdico, né, da criatividade. A criatividade é substituível, né? A criatividade é difícil, como é que você vai tecnificar criatividade? Não tem como, não sei lá, né? Eu vou participar agora de um evento em São Paulo, dia 22 de abril, convidado por um professor, um ex-professor, é o World Creative, o evento mundial de criatividade, é um evento da ONU, vai ser em Piracicaba, e eu vou palestrar lá no presencial. Então, é sobre justamente essa questão da criatividade, é o maior evento de criatividade do planeta. Ele vai acontecer em centenas de países ao mesmo tempo. No Brasil, acho que são 62 cidades, tem os remotos e os presenciais, e a sede nesse ano vai ser em Piracicaba. E falando sobre criatividade, desde um artesanato, né? Desde uma obra de arte até uma música, até um texto, até uma dança, até tudo, né? Todo o universo de criação, geração de um prompt está ligado à criatividade. Então o IA vem para auxiliar? Vem, mas substituir a criatividade, não consigo ver possibilidade nesse momento. Eu também não consigo ver um horizonte de substituir a criatividade tão cedo. Cara, pra gente encerrar, queria que você deixasse um conselho para quem está começando, para quem está chegando agora, seja na área do desenvolvimento pessoal, seja do político, para essa gurizada que está aí, 17, 18, 19 anos, que está começando e está com muito mais que nós, que já estamos querendo parar, e tá com uma força de vontade e energia toda aí. Leandrão, eu vejo assim, profissional, pessoal, um item importante, gostar de pessoas. A gente precisa gostar de gente. Acho que gostar de pessoas faz toda a diferença. E ligado a isso, naturalmente, para gostar de pessoas, você trabalhar os ingredientes, né, da humildade, da flexibilidade, né, do autoconhecimento, sempre exercitando uma visão de resiliência. Ter clareza do que você quer, onde você quer chegar. E onde você quer chegar profissionalmente, pessoalmente. Isso faz muita diferença. Então, às vezes eu quero ser astronauta, mas hoje eu estou vendedor de tintas. Poxa, seja o melhor vendedor de tintas, porque isso está sendo a sua ponte. Porque até chegar a ser astronauta tem que fazer vários passos, né? Não dá para fazer meia boca. Para ser o melhor astronauta eu tenho que fazer vários passos. Então, se hoje eu quero ser médico, mas hoje estou trabalhando numa loja de tecidos, seja o melhor vendedor de tecidos, porque isso está sendo a sua ponte para você realizar o seu sonho. E para isso tudo você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas te ajudando, de pessoas que você ajude, de pessoas que se ajudem. E principalmente, andar com as pessoas que torcem junto. Torcer junto com você, que rema junto, que celebra junto, né? E aí você vai conseguir atingir aí os seus objetivos, né, ao tempo do Senhor. Subindo a montanha aos passos e não aos pulos. Desculpa, subindo a montanha aos passos, né? E não aos pulos. Degrau por degrau. Isso faz toda a diferença. Então, gostar de pessoas e subir a montanha aos passos faz toda a diferença. E uma das coisas que dá um start aí com essa sua fala, o mundo é movido a pessoas, né? Nós estamos aqui, pessoas vão nos assistir. A pessoa que está lá vendendo a camiseta, pessoas vão comprar.
Ou seja, a gente precisa ter essa interação, essa conectividade, o network, de entender que pessoas são que movem o mundo, que nos levam de um lugar para outro. Exatamente. Se eu estou aqui é porque alguma forma os meus contatos, as pessoas me trouxeram até aqui. Então o mundo é movado por pessoas. Perfeito. É isso. Cara, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui pela primeira vez. Espero que mais vezes a gente estejamos junto aqui. O espaço sempre vai estar aberto. Eu que agradeço sempre o carinho, o prestígio que você desde sempre trabalhando nessa área da comunicação, nessa área de conectar pessoas. Agora nosso escritor trazendo literatura para as nossas crianças, incentivando com as capivarinhas. E eu fico muito contente vendo o seu crescimento, sua ascendência. Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a nós todos. Amém. E você que nos assistiu, muito obrigado por ter aberto aí a janela do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador, por nos acompanhar. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu. De expressão, Leandro, líder nação.